Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma mais leve, de uma forma bem realista, com as tamancadas chineladas, para deixar vocês marcados, para deixar vocês surrados. Não, gente, para acordar vocês para a vida. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok, @Andréia Chociai. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, ver uns outros tipos de conteúdo também que eu produzo nessas redes, então aproveita e já me segue por lá. Lembrando que agora você pode assistir essa boniteza que vos fala também no YouTube, no nosso canal Descobrir Depois de Adulta Podcast. Então não quero só ouvir, André, eu quero ver, eu preciso ver a pessoa falando comigo. Então já sabe, já corre pra lá. Hoje é dia 19 de abril. E nesta sexta-feira que eu estou amando, inclusive, porque o frio está chegando aqui no Paraná, nosso episódio 63, eu quero lembrá-los que você pode ter e ser muito controladora ou controlador, ter muita necessidade de controlar as situações, de ter tudo debaixo da tua asa, de tentar prever alguns problemas, tentar controlar mesmo. A gente pode tentar e a gente pode ser muito essa pessoa. Mas se você realmente quer que o melhor te aconteça, o melhor, em alguns casos, você vai precisar entregar o controle e confiar. E eu sei como isso pode ter gosto de fel na boca de algumas pessoas que são muito controladoras. E eu sei que o que eu tô falando aqui hoje, inclusive, ele pode ir muito na contramão do que a maioria das pessoas pregam. Que é o lute, batalhe, até você conseguir. Veja, eu não tô dizendo que a gente não tem que lutar, não tem que batalhar, não tem que não parar, até não é esse o ponto. O ponto é que quando você decide ter uma vida orientada pela tua espiritualidade, no meu caso por GG, JC, Jesus Cristo, quando a gente entende que a vida, por exemplo, no meu caso, eu não consigo tirar essa parte espiritual e entendo sim que existe um Deus que me cuida, que conhece todos os planos, que sabe tudo sobre a minha vida. Às vezes a gente vai ter que, às vezes não, na maioria das vezes, a gente vai ter que abrir mão do que a gente acha que é melhor, do caminho que a gente acha que é o certo, da saída perfeita para aquela situação, para simplesmente continuar fazendo, caminhando e entregando o futuro. Eu sei que isso vai muito na contramão. Eu sei que às vezes é difícil o que eu vou falar aqui hoje. Mas eu quero também provar como quando você consegue entregar e literalmente confiar, o melhor acaba acontecendo. Mas antes eu quero lembrá-los que neste mês o podcast ele é apoiado pela EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Então a EBAC ela traz cursos não só de formação, como também de especialização com foco super atualizado no que há de mais novo e no que tem mais demanda no mercado. E lá você encontra cursos em diversas áreas bem tecnológicas, tecnologia, marketing, design, temos fashion, games, jogos, então é tudo que, assim, eles olham para o mercado, vê o que tem mais demanda e promovem estes cursos para te capacitar e te deixar mais direcionado no mercado de trabalho. Então a missão deles é realmente facilitar o teu caminho até um bom emprego, uma promoção, uma nova profissão, enfim. Com professores que já atuam no mercado, então eles vão trazer o que tem de mais novo e o que tem mais demanda e, em alguns casos, em alguns cursos, você já sai com indicação para possíveis vagas, tá? Então eu vou deixar na descrição aqui, vou deixar também o QR Code, onde você pode acessar, ver os cursos que tem disponível e neste mês, usando o nosso cupom Descobrir EBAC, você já imediatamente tem R$200 de desconto em qualquer um dos cursos que você escolher. Então aproveita, já segue esse link aqui, tá querendo mudar de profissão, fazer transição de carreira ou conseguir aquela tão sonhada promoção, gente, é a hora, dá uma visitadinha lá na EBAC.
Mas bora lá, eu já começo com um disclaimer aqui, que sim, este episódio eu vou trazer muito das minhas experiências com Deus, com essa minha parte, esse pilar espiritual, porque eu aviso, porque talvez algumas pessoas não gostem do tema, enfim, mas eu já disse outras vezes aqui, eu não consigo dissociar e nem quero e nem posso dissociar a minha parte espiritual, porque obviamente é muito de quem eu sou, tudo que eu passei, e inclusive a existência desse podcast. Então, sinta-se à vontade, caso você queira passar este episódio. E aliás, meus amores, tá aí. Vamos entender que é totalmente normal vocês não gostarem, não concordarem de tudo que eu trago aqui, de todos os temas, né? Isso chama vida, até porque esse podcast é muito a minha visão, as minhas experiências, então é normal que vocês não gostem de todos os temas. Esse é um fardo que eu não carrego mais, tá? Desde ali da minha juventude, de querer agradar, de querer ser perfeita. Inclusive, eu recomendo muito, né, pra sanidade mental de vocês, abandonem. Esqueçam esse fato de que vocês vão ser gostadinho por todo mundo, que vocês vão agradar todo mundo. E não fiquem também só buscando elogios, porque lembre-se, a mesma pessoa que muito elogia, às vezes pode cozinhar vocês na panelinha delas. Já criei, inclusive, conteúdo sobre isso. Acho que tem vídeo lá no meu Instagram. Mas bora lá. Vamos falar, então, de essa nossa vontade, acho que de ter controle, de como às vezes é difícil, mas é necessário a gente entregar e confiar. Eu sou uma pessoa extremamente controladora, tá? Por muito tempo, quando as pessoas falavam isso, tipo assim, você é muito controladora, você quer ter muito controle de tudo. Eu até vou falar pra vocês que eu me sentia incomodada quando eu escutava isso. Eu levava muito pra um lado muito ruim, sabe? Nossa, deve ser muito ruim, deve ser controladora. Mas eu acredito que o controle, assim, na minha vida, de uma forma geral, ele é muito resquício das minhas experiências familiares, de inseguranças que eu tinha na minha família. Então, talvez o fato de viver com uma pessoa que era um pouco instável emocional, a gente nunca sabia como estaria a emoção dessa pessoa e de certa forma eu me sentia muito insegura, e eu trago isso hoje, essa necessidade que eu tenho de entender a emoção da pessoa a hora que ela chega perto de mim. É fato, a gente carrega, a gente traz essas coisas das experiências que a gente vai vivendo, não somente na infância, mas eu trago dessa época, assim, muita insegurança, né? A insegurança financeira, a insegurança familiar, de não saber como vai estar a emoção da pessoa, como a pessoa vai estar reagindo, não saber se a gente vai estar confortável de dinheiro no outro mês. Então eu carrego isso, trago isso muito pra minha adultice. E de certa forma, por muito tempo é assim, se eu perco o controle, eu piro. Se algo é feito do meu jeito, que não é feito do meu jeito, do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu tô conseguindo planejar e prever, eu me descontrolo mesmo, eu piro. Assim, quando eu era um pouco mais imatura, eu surtava. Assim, meu Deus, mas não vai fazer assim, não vai dar certo, e piriri, pororó. Em tudo, tá? Obviamente que eu vi isso mais no trabalho, eu vi isso muito no trabalho. A minha postura de... não é que eu me... Veja, eu não me achava soberba no sentido de... o jeito que eu faço é melhor. Não, era simplesmente eu queria que fizesse do meu jeito, porque era uma forma de controle que eu tinha. Então eu tinha planejado, estava na minha cabeça, eu conhecia meio, começo e fim. Então quando no trabalho chegava, por exemplo assim, às vezes mudava uma pessoa na diretoria. E aí você fica naquela instabilidade. Como que vai ser agora? Será que a pessoa vai mudar os processos? Será que ela vai fazer de um jeito diferente? Gente, era um momento assim de deserto emocional. Era um momento que a minha cabeça ela ficava muito mal. Por essa insegurança que me gerava de eu não ter o controle, de eu não saber mais como vai ser. Então, sempre eu fui uma pessoa extremamente sistemática, com processos. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. E não lidava muito bem com as pessoas que não seguiam processos. Então, obviamente, já deixo aqui, claro, não tenho problema em dizer isso, que nunca foi fácil trabalhar comigo. Porque eu queria coisa bem, assim, feita desse jeito, não podia sair um pinguinho fora. Então, no trabalho, isso ficou muito evidente.
nas amizades, eu sempre queria dar o tom, eu queria dizer como a gente ia para um lugar se a gente não ia, como que a gente ia fazer, como que ia ser o rachide da comida, da bebida. Então eu pegava essa coisa meio com uma visão de liderança, mas na verdade era controle. Eu queria ter controle, principalmente com dinheiro, né? Essa ideia de, deixa que fulano cuida da conta, depois ele divide. Não, eu precisava saber quanto que ia dar pra eu me prevenir, pra eu saber. Mesmo quando eu tinha dinheiro, eu ainda mantive alguns comportamentos de excesso de controle. Eu queria controlar os meus relacionamentos. Então eu sempre acabei atraindo pessoas até assim um pouco emocionalmente um pouco mais fracas, porque eu queria poder mandar, eu queria poder delegar, eu queria poder orientar. Então essa coisa de, não, eu era muito masculino. Não é o fato de ser masculino ou feminino, não. Era o fato de que eu queria estar no controle. Eu queria saber como ia funcionar, como que a banda ia tocar. Por, obviamente, inseguranças. Gente, nós, não se esqueçam disso. Nós somos o reflexo de traumas e experiências que a gente tem na nossa vida. E não só na infância, durante toda a vida. É uma coisa assim, não coloco na conta só da infância, não. Tem muita coisa ali na minha adolescência que eu passei, que me traumatizaram, ainda me fazem muito mal. Relacionamentos que eu já tive na vida adulta e que ainda carrego. Então a gente é uma sequência de tentar ficar resolvendo os próprios traumas e os próprios medos. E da mesma forma como eu fiz isso em todas as áreas da minha vida, obviamente eu também tentei fazer isso na espiritualidade. Então eu tentava mandar em Deus. Louca, sei, idiota, burra. Mas eu tentava fazer isso com Deus. Então basicamente era assim, as minhas orações. Então eu ia começar uma oração, aí eu, bom dia Deus, muito obrigada por esse dia. Que o Senhor abençoe o meu trabalho. Que o Senhor faça aquela proposta dar certo. Que, meu Deus, que o Senhor faça fulano cair em si. Que o Senhor faça fulano trabalhar hoje. Que fulano de tal me perdoe. Que, enfim. Eu dava orientações pra Deus. Porque, gente, eu falo, eu sou abusada. Gente, Jesus, ele tem um trabalho, assim, JC tem um trabalho comigo muito forte. Assim, eu dou muito trabalho pra ele. Muito, 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 muito. Assim, as nossas conversas, as nossas trocas, assim, é bizarro. Porque às vezes eu acho que ele olha pra mim e fala, Andréia, dá um tempo. Para de ser maluca, para de ser louca. Basicamente, às vezes eu vejo ele falando dessa forma comigo. Só que é um fato, cara, que quando você decide caminhar mais juntamente com ele, quando você começa a entender que Deus não é um gênio da lâmpada, quando você começa a entender que Deus não é um muro onde eu vou lá e jogo minhas lamentações e peço, dou, peço, como se fosse um poço de milagres, um poço de pedidos. Quando a gente começa realmente a ter uma relação, e quando a gente pensa em relação, a gente tem que pensar em doar, em trocar, em entregar, em confiar. Eu entendi que muitas das coisas na minha vida eu deveria entregar o controle. E obviamente não foi fácil. Isso no começo, então eu meio que entregava no entregando. Não, Deus, olha, nessa área aqui, que seja feita a tua vontade. Mas o Senhor tá vendo. O Senhor tá vendo que eu tô tentando. O Senhor tá vendo que com tal pessoa é difícil, que a tua vontade seja feita. Então, não foi fácil. Obviamente, muito, muito difícil eu conseguir entregar. Eu entendia em alguns momentos e Deus falava comigo, olha, você precisa entregar definitivamente, você precisa colocar na minha mão e tal. Porque o que acontece? Quando eu vou caminhando com Deus, é quase que... não é quase não, é obrigatório que a nossa fé esteja em dia. E veja, Deus é tão maravilhoso que ele fala assim, que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, um grão de mostarda é tipo assim, um cisco. É um grãozinho, é menor que um grão de areia. Então, se eu tiver a fé de um grão de mostarda, eu conseguiria mover montanhas, tá? Então, Deus já sabe da nossa dificuldade em ter fé. Em dar o passo sem ver o chão, em agir já acreditando que vai acontecer, que vai rolar, enfim. Então, quando eu falo em caminhar com Deus, eu tô falando de fé, porque quando eu falo de fé, eu tô falando de agir
sem ter noção do final, em esperar sabendo que, mesmo no impossível, Deus vai trabalhar e que podem acontecer coisas, assim, inexplicáveis. Eu tenho uma sucessão de coisas completamente inexplicáveis na minha vida. Inexplicáveis. Ontem eu tava numa consultoria e eu realmente falei a gente tava conversando, foi muito legal essa consultoria. Inclusive, as minhas consultorias estão com vagas abertas, tá? Só clicar no link da descrição dos vídeos. Você vai falar com a Rafaela, que é a minha assessora. Ela vai te passar valores, ela vai passar agenda, vai tirar todas as suas dúvidas. Então, clica lá, já a agenda, que é um momento de troca, de aconselhamento. É uma opinião de quem tá de fora, uma terceira opinião. Então, quem estiver precisando nas mais diversas áreas, clica lá e já agenda esse horário comigo. E ontem nessa consultoria, eu tava falando com a Vanessa, falei, cara, o que tá acontecendo com o pod, o alcance do pod, não tem explicação. A gente começou esse podcast em setembro do ano passado. A gente não tem pouquíssimos meses e o alcance, a gente alcança cerca de 2 milhões de pessoas só no Spotify semanalmente. Então, assim, o negócio é inexplicável, é de Deus. Mas, enfim. Então, quando a gente fala de fé, a gente não vai saber o que é fé até a gente decidir ter fé. Até a gente escolher ter fé. Não vai. A gente vai falar de fé, a gente vai cantar sobre fé, a gente vai ler sobre fé, mas a gente só sabe quando a gente precisa exercer. E é fácil dizer que você tem fé em Deus, sim, e continuar tomando as decisões, e correr pra ele quando a coisa dá errada. Muito fácil. Eu tenho muita fé em Deus, mas aqui eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. E no caso de DBO, eu corro, Deus, socorro, sou eu de novo. E exercer a fé, esse acreditar, mesmo não tendo condições, acreditar mesmo não vendo o final da coisa, acreditar mesmo quando todas as circunstâncias dizem que não, eu acho que é muito sobre abrir mão do que você conhece. Não é só o acreditar, mas é abrir mão do que você acha que é o que deve ser feito para abraçar o desconhecido. Então veja, quando eu falo de fé, a fé, ela sem a atitude, ela é morta. Por quê? Em muitos casos, o acreditar vai demandar que eu abra mão de algumas coisas. De crenças, de atitudes, de coisas que eu esteja fazendo e que não está surtindo efeito. E o fato é que ninguém quer o desconhecido. Qual que é o grande problema de você acreditar, de você entregar, de você ter a fé? É que a gente adora o conforto. Então, quando eu sou muito controladora, quando eu quero ter o controle sobre algo, é porque eu quero ter algo previsível na minha mão. E entregar e ter a fé é justamente abraçar o desconhecido, ficar desconfortável com aquilo porque você não sabe quando, como e onde, e é um trem que é totalmente imprevisível. É o tal do ou você acredita ou não acredita. E o agir de Deus é um lance que não tem muita explicação. Porque você não tem projeto, você não sabe como tá sendo, você não sabe se aquele silêncio, se aquele hiato tá acontecendo alguma coisa ou não tá, se Deus se esqueceu ou não, você não sabe quando começa, como termina, quem são as pessoas. Você olha pra situação, às vezes a situação diz tudo que não vai rolar, que não vai acontecer. Tipo assim, o agir de Deus, ele não tem explicação. Deus não se explica. Ele não chega pra você e fala assim, olha, meu amor, eu vou fazer o processo, vai ser assim, ó. Você vai aqui, aí você vai se fuder grandão aqui. Você vai se lascar, mas lascar fudido mesmo. E aí aqui vai acontecer, depois de tanto tempo, assim, você vai ser bem humilhada, que aí aqui em tal tempo fulano vai acontecer. Aliás, eu digo pra vocês que se a gente conhecesse o processo, se a gente olhasse, abrisse esse projeto e visse que a gente teria que passar, não sei se a gente encararia o processo pra ter algumas bênçãos que a gente tá pedindo. E a maioria das pessoas, e me incluo muito nessa, é de não saber lidar com esse hiato. Geralmente com o silêncio. Do achar que nada tá acontecendo. Do achar que tá tudo parado. Do achar que nada acontece. A gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar com o silêncio. Mas vou contextualizá-los. Vamos de historinha, que eu sei que vocês gostam de historinha.
Eu sempre, já falei isso aqui outras vezes, sempre tive muito problema com dinheiro. Eu passei muita vontade e passei uma grande parte da minha vida tentando vingar da pobreza. Ah, quero me vingar da pobreza, eu quero ter dinheiro, porque eu não quero mais passar vontade, enfim. Não é este o caso, mas o fato é que eu sempre soube que, no meu caso, teria que ter muito trabalho, muita dedicação e muita entrega. E aí, em 2020, eu comecei a usar as minhas redes sociais para falar sobre fitness, que foi bem ali na pandemia. Comecei a trazer muito sobre fitness, criei desafio de emagrecimento. A gente fez 7 lançamentos desse desafio, foi super legal, o Fit Me. Foi assim, a gente conseguiu muitos resultados, foi muito massa, foi assim um período muito legal. Mas aí, no finalzinho de 2021, eu já tava um pouco cansada de tocar esses desafios, de falar sobre fitness, assim, eu já sentia que Deus estava me incomodando, que, assim, a pauta nas minhas redes sociais ia mudar. Mas aí eu tava meio perdida, aconteceu um problema muito grande ali no final de 2021, que eu já citei em outros episódios, tal. E aí eu já estava trabalhando com marketing. Era uma época que eu já estava produzindo conteúdo para outras pessoas e tal. E aí eu comecei a trazer isso nas minhas redes sociais. Então eu comecei a dar um tempo de fitness e trazer a produção de conteúdo, trabalho de social media, como o marketing ajudava as pessoas, como a gente precisava estar nas redes sociais, enfim. E eu comecei a trazer isso um pouco mais no meu perfil e a galera começou a gostar demais. Começou a se identificar, a gostar e tal. E aí eu peguei e falei, bom, eu vou criar um curso, uma metodologia para as pessoas aprenderem eu tenho um serviço, eu tenho um produto na internet, eu vou usar a internet para potencializar, para ser mais um canal de aquisição de clientes. E aí eu criei um curso super legal e tal, e eu falei assim, cara, vou fazer um lançamento desse curso, vou abrir as vagas dele, e investi muito dinheiro. E aí, assim, isso é foda. E eu investi muito dinheiro. Investi em tráfego, investi em anúncio, eu investi na gravação do curso, investi tempo, investi dinheiro, investi dedicação e daquele jeito, orientando Deus nas minhas orações. Deus, que esse lançamento dê muito certo, que esse curso atinja muitas pessoas, que eu ajude muitas pessoas. Deus, faça assim, assim, assado, piriri pororó e não sei o que e tal. Orientando Deus porque eu sou controladora e tal. Orava o tempo inteiro. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E deu muito errado. Muito errado. Assim, se a nossa meta era vender X, a gente vendeu menos da metade. Basicamente ali, eu paguei os terceirizados e tomei um prejuízo. Tomei um prejuízo grande nesse lançamento. Eu lembro que eu tive que pegar empréstimo na época pra pagar, enfim. O fato é que eu tomei esse tombo. E ali foi um momento que, primeira coisa, fiquei puta com Deus. Porque a gente é dessas. Vamos falar bem a realidade? Fiquei puta com Deus. Falei, como? O Senhor tá vendo tudo que eu passei no final do ano, tudo que eu fui humilhada, tudo que as pessoas fizeram comigo, tudo que eu tô passando. O Senhor tá vendo o quanto eu trabalho, o quanto eu sou incansável, o quanto tem gente matando e roubando e se dando bem, o quanto tem charlatão na internet fazendo dinheiro. E eu não. E aí fui dar 1000 explicações do porquê Deus deveria me abençoar e não o fez. E o quanto eu estava magoada com isso. E aí é engraçado porque ontem eu estava fazendo meu devocional e é muito legal. No meu devocional tem um destaque lá no Instagram que eu explico como eu faço devocional, mas eu tenho um caderninho. E nesse caderninho, todo dia eu faço o devocional ali e eu escrevo algumas coisas que eu estou sentindo ali na hora e tal. É meio que um diário, inclusive eu recomendo, gente. Isso é muito legal, porque também é uma forma de oração. Ali eu desabafo bastante. E ontem eu achei um dos caderninhos e eu gosto de, mais pra frente, abrir aleatoriamente esses caderninhos. E Deus fala muito comigo. E eu vi essa frase. Acabei de fazer um lançamento, tô muito frustrada. Eu sinto que na minha vida nada acontece, que tá tudo indo pra trás, que tá tudo dando errado e tal. Por isso eu recomendo muito, gente, porque quando você lê hoje assim, ai tadinha, é muito bonitinho, porque eu dou risada, eu acho uma gracinha, toda essa minha putice. Passei ali a semana do tombo, assimilando tudo que tinha acontecido e tal. E aí, eu senti muito forte no meu coração
uma palavra assim: você precisa entregar e confiar. Você precisa aprender, entregar e confiar. E aquela mensagem, ela me tocou tanto. Eu lembro exatamente onde eu estava sentada, como eu ouvi, como eu fiz essa oração. E eu lembro que eu estava olhando assim para uma janela, que era a janela do escritório desse apartamento antigo. E eu lembro que eu fiz uma oração e foi muito honesta essa oração. Eu falei: quer saber, Deus? Eu cansei de dizer como você tem que trabalhar. Eu cansei de tomar atitudes e depois pedir a tua bênção, sem antes nem te consultar. Então, a partir de agora, eu não vou te pedir mais nada. O meu único pedido, na verdade, minha única oração vai ser que seja feita a tua vontade. Eu não vou te pedir por um trabalho. Eu não vou te pedir por um direcionamento. Eu não vou te pedir para abençoar ninguém, nem para me abençoar. Eu vou só pedir para que a sua vontade seja feita. Só que foi uma oração tão sincera e tão honesta que eu nunca mais pedi nada. Quer dizer que no outro dia a minha vida mudou? Não, bebê. 2022, eu lembro que isso foi no comecinho de 2022, foi ali por fevereiro, março. Eu passei março, passei abril, maio, junho, julho, agosto, e o tempo foi passando. E toda a minha oração: bom dia, Senhor, muito obrigada. Então, assim, eu agradecia muito e falava: a partir de agora tá entregue nas tuas mãos. E foram meses que eu só fui trabalhando e aceitando. Sabe aquela vida, aquela linhazinha reta? Algumas coisas foram dando certo. Na época eu consegui um trabalho numa agência que foi super legal, enfim e tal. Então algumas coisas começaram a acontecer, mas eu não questionava mais nada, eu só orava agradecendo. E aí, eu sempre tive um sonho que eu queria morar numa casa que tinha piscina. Eu falei, nossa, era o meu sonho de princesa. Porque nessa cidade aqui é um calor horroroso e eu amo tomar sol. E neste apartamento que eu morava, não tinha piscina, não tinha área pra tomar, não tinha nada. E eu falava, assim, Deus sabia no fundo do meu coração o quanto isso não era um desejo que eu tinha naquela época. Eu sempre tive a vontade de ter a piscina em casa. Eu orava antigamente, eu pedia, eu desejava e tal. E aí nessa época, eu me lembro que eu só, assim, agradecendo a Deus, não pedindo nada. Começou trocou a síndica. Aí, em seguida que trocou a síndica, trocou todos os porteiros. Não tinha mais porteiro. Então, foi um BO pra gente, que a gente não tinha mais alguém pra receber as encomendas que chegavam em casa. O condomínio começou a ficar meio abandonado nesse tempo. Se mudou do lado do meu apartamento uma mulher com um cara. Ela já morava lá, mas ela começou a namorar essa pessoa. E aí era briga constante, os caras ficavam gritando, berrando. E pra ajudar esse cara, ele fumava na janela. Inclusive, meus amores fumantes, que moram em apartamento. Vocês não imaginam como vocês incomodam os outros. Vocês não imaginam o quanto o cheiro do cigarro de vocês entra nos outros apartamentos. Entra pela... aqui a gente tá tendo um problemaço, porque é uma pessoa que ela fuma no banheiro. E aqui os banheiros são por duto. Então, tem hora que eu chego, a minha casa tá empesteada, porque entra no duto de ventilação. Então, entra pelo banheiro, empestei a suíte. Então, assim, você fuma pra fora da sua casa, mas, assim, você tá afetando todos os outros vizinhos. Então, às vezes, a gente reclama de barulho, a gente reclama... Porque são coisas, acho que, mais palpáveis. Mas o cheiro também, gente, incomoda demais. E eu lembro que esse cara fumava na janela. Então, ele deixava a mão dele pra fora. E a fumaça, assim, a gente dividia a janela, as janelas da cozinha. E entrava dentro da minha casa, assim. Então, passou um tempo que eu não podia mais ter a janela da minha cozinha aberta, porque ele não trabalhava. Ele ficava o dia inteiro fumando. A gente falou com a vizinha, falou com a síndica foi falar com a vizinha deu um surto, porque onde já se viu, porque ela tava dentro da casa dela. E aí foi piorando, porque daí o cara esticava o braço pra chegar mais ainda no meu apartamento. Foi assim, começou uma incomodação, uma apurrinhação, começou a ficar muito difícil e tal. E eu tive a coragem de procurar um lugar. Nunca tinha pensado, o apartamento era meu. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou vender esse apartamento e vou procurar um apartamento pra mim. Em uma semana,
Eu não estou brincando. Em uma semana, eu achei um apartamento num lugar maravilhoso, que é o lugar que a gente mora hoje. Era o mais barato. De todos que tinha para alugar, tinha várias unidades para alugar. O único disponível era o aluguel mais barato. Tinha piscina. E pasmem vocês, mas em uma semana eu arrumei uma compradora pro meu apartamento. A mulher comprou meu apartamento, assim, num toque de mágica. Comprou meu apartamento. O nosso aluguel saiu. A gente conseguiu a mudança para fazer na outra semana. Ou seja, em uma semana e meia, eu estava morando num apartamento grande, com piscina, muito melhor. Então, veja, eu entreguei, o que não quer dizer que a gente não deva continuar fazendo, o que não quer dizer que a gente não tenha que fazer a ação. Mas eu não pedi. Eu me lembro que eu só falei, Deus, se for a tua vontade, novamente, que seja feita a tua vontade. E as coisas começaram a acontecer. E nesse momento, eu sentia muito Deus confirmando. Muito. Muito, assim. Eu sentia que era muito dele. E aí, em paralelo, comecei a me incomodar com o conteúdo que eu tava criando. Eu olhava para os conteúdos, parecia tudo tão igual. Eu criava um conteúdo que... Sabe esses conteúdos de identificação? Ai, Pove, você começou a não sei o que lá, não sei o que lá. Umas trend que todo mundo tava fazendo. Eu falei assim, meu Deus, não. Não, eu vou começar a criar um conteúdo original, um conteúdo que seja eu, um pensamento que eu tenho e tal... E sim, comecei a sentir no coração e mudei completamente o conteúdo. No início de 2023, em abril de 2023, eu tinha 30 mil seguidores e hoje a gente tá aí passando os 500 mil seguidores. Quando eu mudei meu conteúdo e pedindo pra Deus fazer a vontade dele. Deus, faça a tua vontade, aí veio o podcast. Eu queria que o Maicon frequentasse a igreja comigo, ele começou a frequentar. Um simples dia eu convidei, lá ainda em 2023, convidei ele, falou, vamos, e aí ele começou a ir na igreja comigo, 2022 inteiro. E todo momento eu sentia Deus falando, tá vendo como eu faço melhor? Tá vendo quando você para de tentar me dar ordem, falar pra mim o que eu tenho que fazer, quando você realmente fala que seja feita a tua vontade, a vontade vai ser feita e a vontade dele é melhor porque ele sabe os planos que tem. Porque Deus escuta conversas que eu não tô escutando. Porque Deus vê pessoas ao meu redor que eu não estou vendo, que ele tá vendo oportunidades que eu não estou conseguindo enxergar. Porque daí eu fico pensando, e se aquele lançamento tivesse dado certo? Eu teria me distraído, eu nunca ia estar aqui. Eu ia ainda estar falando, sei lá, sobre marketing, sobre conteúdo. Não ia estar aqui exercendo meu propósito, que eu tenho certeza que isso aqui tem muito a ver com o meu propósito. Talvez eu não estivesse desfrutando de coisas que ele me proporcionou ter, porque eu decidi confiar. E veja, eu não tô romantizando, dizendo que tudo vai dar certo, porque Jesus mesmo fala pra gente que no mundo a gente vai ter aflição, e é mesmo, e a vida do crente não é mamão, e do crente aqui não tô falando, gente, evangelho, tô falando a pessoa que acredita. Não é mamão, não é bolinho, o negócio é difícil, mas a gente pode tornar mais difícil, a gente pode atrasar coisas boas na nossa vida, a gente pode se afastar de bênçãos da nossa vida por essa nossa mania de tentar controlar o tempo inteiro. Pode muita coisa não dar certo, às vezes do jeito que você acha que é o certo pra você, mas vai ser muito melhor quando você decide parar de tentar orientar Deus. Às vezes simplesmente falar, Deus, eu tenho vontade de morar numa casa que tenha piscina. Ou Deus, eu tenho vontade de perdoar essa pessoa. Ou Deus, eu quero encontrar o meu propósito. Mas sem tentar orientar Deus, tipo, Deus, eu tô fazendo isso aqui hoje, um bom lugar pra eu exercer meu propósito aqui, pra fazer meu propósito. Não, você não sabe, Deus sabe, você não sabe. Então eu realmente acho que o melhor pra gente, e assim, é o que eu sempre falo, isso é um pensamento que eu tenho, se funciona, se faz sentido pra você, se não faz, joga pro universo, sabe? Mas eu realmente acho que o melhor que a gente às vezes tem que fazer na nossa vida é parar de tentar controlar tudo e deixar Deus agir mais. A gente fica
limitando o agir de Deus. A gente fica limitando a ação dele, achando que a gente faz melhor, achando que a gente tem mais conhecimento. Ah, mas veja, olha, Deus fala, eu sou o Deus do impossível, de fazer coisas assim, de abrir caminhos onde a gente, né, não vê nenhum caminho. E a gente acha na nossa vã cabecinha que eu vou abrir os caminhos, que eu vou encontrar o caminho, que eu já estou no caminho. Às vezes, aonde você tá, Deus vai precisar te tirar de onde você tá. E às vezes de uma maneira muito drástica e muito difícil para te provar que Ele sabe o que é melhor. Porque lembre-se, Deus está ouvindo conversas que você não está ouvindo. Pessoas que às vezes a gente confia demais e que a gente não sabe o que está sendo dito da boca dessa pessoa. Então, dentro do possível, e peça, porque não é fácil, que Deus te ajude a entregar e confiar. Lembre-se, para se relacionar com Deus, a gente precisa de fé. E fé é ação. A ação de entregar e de confiar, de que Ele sempre vai fazer o melhor. Não estou dizendo que a gente deva ficar parado, porque eu agi nesse tempo. Mas sempre pedindo para que a vontade dele fosse feita e que se não fosse, eu saberia que não era para ser, porque não era a vontade dele. Espero que este episódio toque no fundo do seu coração para trazer talvez muitas respostas de perguntas que você tem feito há muito tempo. Um beijo e até a próxima.